Pessoal, os mercados estão aqui a oferecer-nos alguns setups, algumas configurações de trading bastante agradáveis, configurações essas que tenho de partilhar neste vídeo. Aliás, vou tomar medidas relativamente a algumas destas trades, vou falar sobre tudo no vídeo de hoje, vou também partilhar aqui um facto interessante relativamente a Bitcoin, em particular neste preciso momento, potencialmente aqui uma mudança, uma inversão na tendência que estamos a assistir no mercado. Estes gráficos estão aqui a pintar um quadro bastante claro. Portanto, traz aqui razões suficientes para ficares agarradinho à tua cadeira desde o início até ao fim. Vou falar sobre tudo aquilo que é preciso saber se estamos investidos nos mercados, seja de que forma for. Bem-vindo, sou o Duarte, trago aqui vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de te ajudar a navegar estas águas turbulentas dos mercados. Se estás no canal pela primeira vez, fico muito contente que assim seja, que tenhas finalmente vindo aqui parar. Sugiro que subscrevas, atives as notificações desde já, porque, bem, por um lado não custa nada, é uma forma prática sem esforço de ajudares aqui o canal a crescer, e por outro, isso também te torna automaticamente elegível para seres o vencedor ou a vencedora da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer $100 em cripto por semana até atingirmos a meta dos 10 mil subscritores. A meta é essa que, uma vez atingida, será um marco histórico para nós, pois a partir desse momento ficará garantida a nossa autossuficiência. E como ainda falta algum tempo para lá chegarmos, pelo menos presumo que seja assim, estamos aqui a pouco menos de meio caminho, isso apenas vai querer dizer que terão todos amplas oportunidades para serem os premiados com esses tais $100 semanais. Para participar é muito fácil, basta subscrever e ativar as notificações, tal como disse, e depois aí em baixo na secção de comentários deixares a tua opinião ou um comentário acerca daquilo de que se falou no vídeo que estiveres a comentar, ou ainda uma resposta às várias questões que também vão lançando para o ar nos vídeos que trago diariamente aqui ao canal. Juntamente com isso, deves deixar o teu endereço da rede Arbitrum USDC, que é absolutamente indispensável para te conseguirmos enviar os fundos em caso de vitória. Agora sim, com estas formalidades fora do caminho, entremos naquilo que realmente nos importa, começando aqui, como é hábito, por olhar em primeiro lugar para Bitcoin, e aquilo que se pode ver é que tivemos aqui uma nova vela verde ontem, em direção a preços mais altos. Chegámos, aliás, tão alto quanto os $65 mil, e agora estamos a assistir aqui a um pequeno recuo, mas se olharmos para esta vela atual, está a tentar aqui ficar acima desta linha laranja. A linha laranja está a aguentar até agora o preço da Bitcoin, portanto isto é agradável e é importante ver qual é o resultado desta luta, digamos assim. Eu acho que existe aqui uma probabilidade decente de que fiquemos acima deste ponto, e depois teremos de esperar para ver se conseguimos reunir algum impulso, tal como partilhei no vídeo de ontem. A primeira paragem, digamos assim, é o anterior high aqui aos cerca de 65.500, e depois de superarmos este high temos de atacar o anterior swing high aqui em cima na linha laranja entre os 66.500 e os 67.000. Portanto, são estes os alvos que estou aqui a monitorizar, e para dizer a verdade, até que consigamos quebrar acima destes níveis, não vou ficar aqui super excitado ou entusiasmado relativamente à ação de preços, porque no final de contas ainda estamos aqui numa situação de lows, de highs mais baixos. Portanto, se conseguirmos, ou quando conseguirmos quebrar acima destes níveis, o anterior high e a linha laranja aqui aos 67 mil, pouco menos que isso, então poderemos estar a falar sobre o começo de uma nova tendência bullish. E depois também há aqui outras provas, outras pistas a dizerem-nos que isto poderá estar aqui ao virar da esquina. Vou falar sobre isso mais tarde neste vídeo, juntamente com alguns setups de trading que se estão aqui a anunciar nos mercados. No que diz respeito a Ethereum, estamos a tentar quebrar aqui os 1920, mais coisa menos coisa, o que também é uma boa notícia. Vou manter-te atualizado relativamente a isto. Claro, se conseguirmos quebrar isto, então, ou quando conseguirmos quebrar isto, então teremos o anterior high, que é aos 1960, e depois, claro, o nível mais importante da linha laranja aos 2080. E, portanto, as coisas até estão decentes aqui para Ethereum, se conseguirmos quebrar este nível em especial, mas também é preciso termos em conta que já estamos a tentar fazê-lo há não sei quanto tempo, que já tentámos umas 20 vezes ou coisa que o valha. Portanto, é isto que temos que monitorizar em Ethereum. Olhando aqui para Solana, mesma situação, estamos aqui a tentar quebrar esta linha laranja aos $77, e para dizer a verdade, aqui Solana parece que quer visitar preços mais altos, e antes de pensarmos em níveis mais altos temos de conseguir quebrar este nível.
e também aqui a mesma coisa que em Ethereum, estamos há muito tempo a tentar fazê-lo. Parece estar agora com vontade de o fazer, digamos assim, porque temos esta vela verde aqui a descansar em cima do suporte, e depois, se isto acontecer, então poderemos pensar nos 86 ou 87 dólares, o que será cerca de 13% aqui em Solana. E como é que está a situação no que diz respeito às estratégias de trading, aos bots na grelha de futuros, especialmente em cripto, tendo em conta tudo isto, a situação é bastante decente. Solana está em lucro, aqui cerca de 5 mil dólares, nada a dizer. Ethereum também em lucro, 25 mil dólares, espetacular. A estratégia de Bitcoin está aqui ainda em perda, mas eu estou a fazer uma média de entrada, estou a baixar o meu preço de entrada, e eu acho que isto, mais cedo ou mais tarde, vai estar aqui em lucro bastante significativo. É claro que temos de ter em conta a volatilidade, não estou aqui a descartar uma nova queda, estou apenas a acompanhar diariamente aquilo que os gráficos estão a fazer, ou a ação de preço está a fazer, e aquilo que os gráficos nos estão a dizer, e tal como mencionei ainda há pouco, até que quebremos acima destes níveis em Bitcoin, não vou estar aqui, por assim dizer, a confirmar uma nova tendência bullish, mas as coisas estão promissoras, e se olharmos aqui para outros gráficos, isto também começa a ficar ainda mais claro, começa a ser cada vez mais claro. Portanto, temos aqui o gráfico que nos mostra a procura aparente. Qual é que é a situação neste gráfico? Bem, aquilo que eu quero partilhar é o facto de que sempre que estamos a sair aqui de um período prolongado de procura negativa, e é claro, passamos a ter procura positiva, conseguimos manter esta tendência, e isto significa normalmente o início de uma nova tendência bullish. E antes ainda de olharmos para onde nos encontramos, falemos sobre aquilo que se passou no passado. Tivemos aqui um período em 2024 em que foi 50-50, às vezes positiva, estava a oscilar aqui entre procura negativa e procura positiva, não houve um período prolongado de procura negativa, mas de uma forma geral, se olharmos para isto, parece que a procura foi negativa mais do que foi positiva quando começámos a ter aqui um período, quando entramos num período sustentado de procura positiva, pode-se ver que vimos um pump incrível em Bitcoin, e a ação de preço em Bitcoin é claro, esta linha preta. Nós vimos aqui um pump dos 60, 65 mil dólares até aos 110 mil dólares. Depois, aqui em 2025, abril, vimos um período de procura negativa, um período longo de procura negativa, e depois, quando virámos para a procura positiva, então vimos um pump em Bitcoin dos 80, 85 mil até aos 120 mil. E depois, este aqui foi bastante longo, um período bastante longo de procura negativa, outubro de 2025, e a partir do momento em que virámos positivo, mais um movimento, embora pouco expressivo aqui para cima em Bitcoin, e depois também um novo longo período de procura negativa, virámos aqui bullish muito, muito brevemente, e foi também nesta altura que se conseguiu realizar aqui algum lucro. Vimos aqui, não foi assim tanto, dos 60, talvez até aos 70, 79, coisa assim que o valha, 69 aos 79, e portanto um movimento que ainda assim nos permitiu fazer algum lucro. E, obviamente, agora estamos a sair daqui de um novo longo período de procura negativa, potencialmente prestes a virar aqui para procura positiva, se as coisas acontecerem como a história tem, ou como no passado, então poderá estar aqui o início de uma nova tendência bullish. Uma outra coisa que podemos ver e que pode estar aqui a reforçar também esta tese é o facto de que o prémio, ou neste caso o desconto na Coinbase, está a normalizar. Mais recentemente temos vindo aqui muita pressão de venda, o que está a empurrar este desconto para baixo tem sido aqui bastante pronunciado, 0,12, agora está, nas últimas 24 horas, está aos 0,05, e portanto isto também nos diz que a pressão de venda que vinda dos Estados Unidos está aqui a acalmar, e quer dizer, isto ainda pode ser um pouco cedo, mas nos últimos 2 dias acabámos por ter também influxos positivos para os ETFs de Bitcoin e Spot. Portanto, há aqui uma série de coisas que temos de ter em conta no que diz respeito à inversão da tendência mais recente em Bitcoin. E depois temos também aqui o volume dos
takers. No fundo é o volume das pessoas que não estão a comprar ou a vender através de ordens limite, portanto não estão a adicionar ordens ao order book, estão só a comprar ou a vender diretamente através de ordens de mercado e pode-se ver que atingimos aqui um high no que diz respeito ao volume destas pessoas e bem, sempre que tivemos aqui muito volume destas pessoas, de takers, então isso significou ou resultou aqui no movimento para cima em Bitcoin. Temos aqui uma série de instâncias nos últimos anos em que isto aconteceu, por exemplo aqui também 2023, no fim de 2023 vimos aqui isto resultar no movimento para cima e agora estamos também a começar a ver muitas pessoas a utilizarem ordens de mercado para comprar e ou vender, e isto também acaba por reforçar a tese de que podemos estar aqui na reta final, podemos estar aqui com a meta à vista, digamos assim, não só em termos das pessoas que estão a despejar, mas também em termos das pessoas que estão a aproveitar isso para acumular e pessoas que nem sequer se preocupam em adicionar ordens limite ao order book. Portanto, eu não sei quando é que vai ser, se vai ser uma semana, um mês, 2, 3, mas eu sei que eventualmente, talvez até ao fim do ano, consigamos ver a inversão completa deste bear market e comecemos uma nova caminhada, uma nova ascensão até ao máximo histórico. Portanto, eu acredito que agora, claro, nada disto é aconselhamento financeiro, mas eu acredito que agora é a altura, definitivamente a altura para acumular, não é aconselhamento financeiro, repito, é apenas aquilo que eu estou a fazer. E, por falar naquilo que eu estou a fazer, se quiseres utilizar as estratégias de trading, então desce até à descrição deste vídeo e tens desde logo o link para te registares na Pionex. Pionex que, infelizmente, não está disponível para utilizadores na União Europeia, pelo menos utilizadores que não disponham de VPN ou VPS. Se és daqueles que têm VPN ou VPS, então podes registrar na Pionex. Logo abaixo tens o link para te tornares elegível e reivindicares os bónus que tenham disponíveis a qualquer momento. Logo abaixo disso traz uma série de links links que são configurações com um clique para bots nestes ativos tradicionais, bots DCA e também em Bitcoin. Depois tens também abaixo desses os links para os bots na grelha de futuros, com foco nos ativos cripto. E se quiseres agora uma corretora 100% licenciada na Europa, então a OKX está a oferecer 8% de estorno sobre o teu primeiro depósito, e eu sugiro a OKX até porque muito em breve irei começar a utilizar as estratégias na OKX, também traz aqui mais um incentivo para o fazer. Aliás, segue os links que estão na descrição deste vídeo para veres o manancial de recursos que está ao teu dispor e tudo aquilo que te está a ser oferecido neste preciso momento. Continuando, eu quero falar sobre algumas configurações, alguns setups de trading, o primeiro dos quais em Meta que tem sofrido aqui, tem saído um saco de pancada aqui já, recuou 20% após ser rejeitada aqui a partir desta trendline descendência, esta linha amarela, está a aproximar-se de uma linha laranja aqui aos 527 e eu estou a acumular Meta a estes preços. Continuando, a Amazon é um outro ativo que estou a acumular, está aqui a descansar logo acima de suporte. Depois de uma subida bastante considerável, já vimos um recuo aqui de 10 ou 11%. Eu estou também a acumular aqui a Amazon nesta caixa laranja. SanDisk, um recuo também depois do pump mais recente, e SanDisk está a descansar também aqui em suporte, e eu estou a passar por estas configurações aqui de forma rápida, mas também não há assim muito mais a dizer depois de tudo aquilo que venho dizendo nos últimos tempos. Em Óculo que é uma das apostas mais arriscadas, mas aproveitámos aqui uma trade de breakout, partilhei aqui no canal já, conseguimos aqui, foi o quê? 22% com 10 vezes a alavancagem, 220%, nada de se deitar fora, absolutamente espetacular. Está a começar agora a rebolar uma vez mais, portanto devolvermos aqui alguns ganhos ao mercado, talvez deixamos uma vez mais até este nível aqui, esta linha amarela, veremos, mas se isso acontecer, então vou aproveitar para acumular estes preços mais baixos. Tal como disse, é uma aposta um pouco mais arriscada porque é um projeto ou uma empresa aqui de menor dimensão, mas de uma forma geral, e depois também, como é óbvio, estes projetos e estas empresas com menor dimensão sofrem sempre um pouco mais com a volatilidade e há muita neste preciso momento nos mercados. Temos aqui o KOSPI, o mercado sul-coreano também a descer uma vez mais, mas quer dizer, de uma forma geral, as estratégias dos bots ainda estão com um desempenho bastante positivo. É claro, devolvi alguns destes ganhos ao mercado,
tanto ao nível das estratégias como também ao nível das trades individuais. Repara como nas trades individuais de Intel e de Meta já temos aqui perdas. Eu vou começar a pensar em tirar aqui alguns lucros da mesa, especialmente em SanDisk a dada altura, mas bem, é isto que se está a passar no curto prazo. À parte de tudo isto, estou bastante feliz com as minhas alocações. Estou a acumular mais no caminho para baixo se de facto virmos mais recuos. Por agora ficamos por aqui. Muito obrigado por teres aguentado aí até ao fim. Espero que gostes do conteúdo que trazemos aqui diariamente e que te seja útil. Claro, é sempre a coisa mais importante. Se sim, então não traz qualquer problema em recompensar-nos com um like. Não te custa nada e ajuda-nos muito junto ao algoritmo do YouTube. Desejo-te um dia fantástico. Mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio incansável e incondicional e vemo-nos no próximo.